Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu darei continuidade a uma aula que eu gravei no dia 22 de setembro, no último domingo, referente ao conflito entre Israel e Hezbollah. Sendo assim, a aula de hoje é a parte número 2, onde eu farei abordagens sobre a fase atual do conflito, que está num processo de escalada que inclusive poderá envolver outros atores ali no Oriente Médio. Então, moçada, vamos falar um pouquinho, mais uma vez, do que é o Hezbollah, Partido de Alá ou Partido de Deus. Aqui nós temos a logo do Hezbollah. Hezbollah significa Partido de Deus. Fundação 1982 no sul do Líbano. A fundação do Hezbollah está relacionada à invasão do sul do Líbano realizada por Israel no início da década de 1980. Então, Israel invadiu o sul do Líbano naquela época para proteger os cristãos que viviam no sul do Líbano, país que estava mergulhado numa guerra civil que se estendeu por mais de uma década, deixando um rastro de destruição e mortes naquele país. E também um outro objetivo de Israel era perseguir terroristas palestinos que estavam no Líbano, uma vez que o Líbano recebeu um grande contingente de refugiados palestinos, e nos campos de refugiados existentes no Líbano haviam ações de grupos terroristas, considerados assim pelo Estado de Israel, responsáveis por cometer atentados no território de Israel e também mundo afora. Então, na verdade, essa invasão teve dois objetivos: proteger os cristãos libaneses, aliados de Israel, e também combater os grupos terroristas que estavam infiltrados nos campos de refugiados palestinos e que, consequentemente, constituíam uma ameaça à segurança e aos interesses do Estado de Israel. Então, dentro desse contexto, foi criado o Hezbollah. Atua como partido político no Líbano. Então, o Hezbollah, ele tem o seu braço político, que inclusive tem muita força dentro do Líbano. Costuma-se dizer que o Hezbollah é mais poderoso do que o próprio governo libanês. É considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e Conselho e Cooperação do Golfo, que envolve países árabes moderados. Lembrando que o Hezbollah, ele foi criado por xiitas libaneses, e lá no Conselho e Cooperação do Golfo nós temos países árabes de população majoritariamente sunita. Lembrando que o sunismo e o xiitismo são duas das vertentes da religião islâmica ou religião muçulmana. Sendo assim, sunitas e xiitas têm divergências históricas, razão pela qual esses países moderados do Oriente Médio se opõem à forma de atuação do grupo Hezbollah. Inimigo declarado de Israel, prega a destruição do Estado de Israel e a morte dos judeus. Isso não é o professor Eugênio que está falando.
Isso, inclusive, o líder que foi recentemente morto num ataque feito pelas forças de defesa de Israel, no dia 27 de setembro, né, sexta-feira, o Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi uma das pessoas mortas nesse ataque feito pelas IDFs contra o quartel-general do Hezbollah, localizado nos subúrbios da capital libanesa, Beirute. Então, não só o Hassan Nasrallah se considerava um inimigo de Israel, assim como esse grande líder que comandou o grupo durante muito tempo, pregava em seus discursos a destruição de Israel e a morte dos judeus. Que fique bem claro que essa posição é do próprio Hezbollah, não é uma posição inventada pelo professor Eugênio. Apoiou o Hamas após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, lançando em cerca de um ano mais de 8.000 foguetes e mísseis contra Israel. Então, para que vocês possam ter uma melhor dimensão, uma compreensão sobre essa guerra que está sendo travada entre Israel e o Hezbollah, nós temos que levar em consideração, em primeiro lugar, o princípio da isenção. Porque o professor, em qualquer área, seja ele de história, de geografia, área humana, ele não pode tomar partido de um lado nem do outro. Ele tem que dar uma aula isenta de convicções pessoais. E sim analisar o problema dentro do seu teor, do seu conteúdo, procurando passar uma segurança nas informações para os seus alunos e, no meu caso, além dos meus alunos, os seguidores do meu canal. Então, para e pensa. Israel e Hezbollah já haviam travado uma guerra, eu não falo nem no ano de criação do Hezbollah, em 1982, eu falo da guerra de 2006, quando extremistas do Hezbollah atacaram militares israelenses na fronteira entre Israel e Líbano, e esse ataque culminou com a morte de alguns militares judeus, inclusive o sequestro de 2 militares de Israel, o que levou Israel a invadir o sul do Líbano, e essa guerra de 2006 se estendeu por cerca de 34 dias, mais de um mês, quando então as IDFs reduziram, através dos seus ataques, a capacidade militar do Hezbollah, e Israel concordou em se retirar do sul do Líbano, desde que a ONU criasse uma faixa de segurança ao longo da fronteira entre Israel e Líbano de 30 quilômetros, para evitar a ação dos grupos extremistas que pregam a destruição do Estado de Israel a partir da fronteira do Líbano com Israel. Então foi criada a UNIFIL, uma missão da ONU para exercer o controle dessa faixa sul do Líbano e, logicamente, a fronteira norte de Israel, da ação de grupos extremistas. Mas eu pergunto vocês, a UNIFIL conseguiu impedir que o Hezbollah, nesses 18 anos que sucederam a guerra entre Israel e Hezbollah, a guerra de 2006, fortalecesse sua presença militar na fronteira sul do Líbano, ou seja, na fronteira do Líbano com Israel? Não. Nesses 18 anos, o Hezbollah foi acumulando forças no sul do Líbano, criando depósitos de armas, construindo túneis, depósitos subterrâneos e também colocando armas em residências, conforme o próprio governo de Israel tem acusado o Hezbollah, razão pela qual alguns prédios ou edificações civis estão sendo atacadas, e você
vai ter a certeza que aquilo estava sendo utilizado como depósito de armas por causa das explosões secundárias. Então, quando você ataca um paiol de armas, ou uma residência, ou um estabelecimento comercial, o que seja, onde ali você tem armamento, mísseis, foguetes e outros tipos de armas estocadas, logicamente que após o ataque inicial, você vai perceber durante um período que vai se estender por minutos ou horas, dependendo, é claro, da quantidade de armamentos que ali se encontrem, as explosões secundárias. É isso que está acontecendo nessas instalações, nessas edificações que estão sendo atacadas por Israel. Porque o Hezbollah, assim como o Hamas, lá na faixa de Gaza, e a Jihad Islâmica, também na faixa de Gaza, utilizam civis como escudos humanos e ninguém vai negar isso, porque a gente, como eu disse, não pode tomar partido. Agora a gente tem que falar dos fatos como eles são, não da forma como nós queremos apresentar para aqueles que estão nos seguindo ou vão assistir essa aula. Então, ora, a partir do momento que o Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, ataca, invade o território de Israel, mata mais de 1.200 pessoas, violenta mulheres, violenta crianças, sequestra mais de 250 judeus. Parte desses sequestrados já morreram lá na faixa de Gaza. Ora, Israel, no seu direito legítimo de defesa, ataca a faixa de Gaza. Não vou entrar aqui no mérito da desproporção, né? Porque, como eu disse, tanto o Hamas como a Jihad Islâmica, que participaram dos ataques do dia 7 de outubro de 2023, utilizam instalações civis, prédios civis, e ali, logicamente, eles depositam armas, construíram uma vasta rede de túneis chamado metrô de Gaza e, consequentemente, ora, para atingir os alvos militares, muitas vezes as IDFs acabam atacando instalações civis. Por quê? Justamente pelo fato desses grupos extremistas utilizarem esses prédios civis para estocar armamento e dali também muitas vezes promover o ataque através do lançamento de foguetes ou mísseis contra o Estado de Israel. Então o Estado de Israel, no seu direito de defesa, ao atacar, vamos dizer, as instalações ou os alvos militares na faixa de Gaza, ele vai ser atacado pelo Hamas, pela Jihad Islâmica. Mas esse ataque não se limitou a uma guerra travada pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, que são grupos extremistas baseados na faixa de Gaza. O Hezbollah, no Líbano, também começou a atacar Israel. Agora para e pensa. Você, como chefe de Estado de um país, que vê ser o seu país sendo agredido, o que você faria? A retaliação. Então, Israel começou a atacar os alvos militares do Hezbollah. E como eu disse, assim como o Hamas e a Jihad Islâmica, o Hezbollah utiliza também prédios civis para estocagem de armas e também áreas civis para o lançamento de foguetes e mísseis contra o Estado de Israel. As IDFs promovem a retaliação, atacam essas áreas e, consequentemente, prédios civis acabam sendo destruídos, residências acabam sendo destruídas, porque estão sendo utilizadas como instalações militares por um grupo extremista que prega a destruição do Estado de Israel. Isso aí não é questão ideológica, isso é questão de bom senso. Você ter bom senso e entender que Israel tem o direito de se defender contra as agressões, porque não foi Israel que começou o conflito. Na verdade é essa. Então você tem um grupo extremista que prega a sua destruição e a morte dos judeus, ataca o seu Estado, e você vai entregar flores para o seu inimigo? Ora, temos que ter um bom senso dentro desse contexto. Não me leve a mal, tá?
Aqui nós temos, o Líbano abriga o grupo extremista Hezbollah, que é uma organização com atuação política que possui um braço armado. E esse braço armado, inclusive, né, fontes extraoficiais dizem que o Hezbollah conta com 100 mil combatentes treinados pela Guarda Revolucionária do Irã, Força Quds, que é a tropa de elite da Guarda Revolucionária do Irã, e recebe não só armas do Irã, armas da Síria, como de outros países que por debaixo do pano, países árabes, também não só financiam o armamento do Hezbollah, como também o treinamento, a preparação dos seus quadros militares para um confronto, para uma guerra contra Israel. Porque não é de hoje que esses grupos extremistas pregam a destruição do Estado de Israel. O Hezbollah é parceiro do Hamas. Não era. No passado não era. Depois se tornaram aliados. Que invadiu Israel em outubro de 2023, iniciando a guerra. O Irã apoia o Hezbollah e, inclusive, já ajudou o grupo com treinamentos. A Força Quds, a Guarda Revolucionária do Irã, tropas de elite, militares de elite, treinando as forças militares do Hezbollah. Israel e Hezbollah têm trocado ataques desde outubro de 2023. No entanto, os bombardeios se intensificaram nos últimos dias, em função, é claro, do aumento da escalada do conflito entre os dois lados. Eu não falo entre os dois países, porque Israel não está em guerra contra o Líbano. A guerra de Israel, e o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou sobre isso, a guerra é contra o Hezbollah e não contra o Líbano. Tanto é assim que as instalações militares do exército libanês, da Força Aérea Libanesa e da Marinha Libanesa estão intactas. Israel não atacou nenhuma instalação militar oficial das Forças Armadas Libanesas. Aqui nós temos Said Hassan Nasrallah, que durante muitos anos, né, ele liderou o Hezbollah, e seus discursos inflamados, líder religioso, líder dessa organização terrorista chamada Partido de Deus, né, foi morto no dia 27 de setembro, na sexta-feira, após ataques bem-sucedidos das IDFs, da Força Aérea de Israel, contra o QG do Hezbollah. Lembrando que durante esse ataque, 5 prédios foram destruídos. Israel utilizou aquelas bombas que têm poder de perfurar o solo, perfurar o concreto e atingir o subterrâneo das instalações militares do QG do Hezbollah, onde ali estava sendo realizada uma reunião com vários comandantes, inclusive um general das forças Quds do Irã, e não se sabe ainda o certo quantos morreram, até mesmo porque até retirar todo o entulho que está sobre esses mortos, essas pessoas que se encontravam no QG do Hezbollah, ainda vai levar alguns dias. Então, já o próprio Hezbollah assumiu oficialmente que o seu líder morreu nesse ataque, outros comandantes do Hezbollah morreram, assim como um general da Guarda Revolucionária Iraniana, da Força Quds, também morreu nesse ataque. Não sabemos ainda o total de vítimas, porque isso não foi publicado por fontes oficiais libanesas. Mas ele morreu aos 64 anos, né? Completou o aniversário em agosto desse ano, e agora vai prestar conta sobre tudo que ele fez aqui na Terra, inclusive chefiando uma organização terrorista responsável por atentados contra Israel e também a morte de pessoas ou opositores que atravessavam o caminho do Hezbollah no próprio território libanês. E não foram poucos libaneses que foram mortos pelo Hezbollah não, tá? Que fique bem claro isso. Aqui nós temos o poder bélico de Israel. Por que eu estou mostrando o poder bélico de Israel? Para que vocês tenham a ideia que há uma diferença gritante
entre a capacidade militar de Israel e a capacidade militar do Hezbollah. Israel tem uma das forças armadas mais bem preparadas do Oriente Médio, com equipamentos militares de última geração, e que isso gera uma superioridade a nível tecnológico no que diz respeito aos diferentes tipos de armamentos que Israel utiliza quando é necessário enfrentar um eventual inimigo. A sua força aérea conta com o F-35, que é um caça de origem norte-americana, é um caça de sexta geração, considerado o mais moderno do mundo, é um caça furtivo, portanto, os radares convencionais não conseguem identificar no céu a passagem desse avião, e também Israel utiliza o F-15, o F-16, que são caças também de fabricação norte-americana, que estão entre os mais avançados do mundo. E além da Força Aérea de Israel possuir centenas de caças de aviões de combate, eles utilizam também armamentos de última geração, que dão a Israel uma capacidade de resposta muito grande a qualquer inimigo que se coloque no seu caminho. Israel tem 615 mil efetivos militares, sendo 170 mil na ativa, 445 mil na reserva, lembrando que dentro desse contexto também mulheres fazem parte das Forças Armadas de Israel, porque as mulheres também prestam serviço militar lá em Israel. A Força Terrestre de Israel: 2.760 tanques de guerra, 6.541 veículos blindados, 150 lançadores de foguete, 950 peças de artilharia. Portanto, isso aqui são dados extraoficiais, porque Israel não divulga o que tem no seu arsenal, até por questões de segurança. A Marinha, essa é mais fácil de avaliar. Israel tem 5 submarinos, todos de fabricação alemã. Vai receber brevemente o 6º submarino. Alguns desses submarinos, os mais recentes da classe Delfim, têm capacidade de lançamento de mísseis balísticos, inclusive mísseis com ogivas nucleares. 4 corvetas e 37 navios patrulha. Lembrando que Israel não tem um litoral muito grande, razão pela qual a sua marinha de guerra é bastante modesta. A Força Aérea: 253 caças, 18 aviões de transporte, 153 aviões de treinamento, 146 helicópteros. Esses números variam conforme a fonte, tá? Então, apenas uma estimativa. Como eu disse, o governo de Israel, as IDFs não divulgam o poder bélico de Israel. Então, isso é uma análise feita por especialistas que estimam o quantitativo de equipamentos militares que Israel possui. Aqui nós temos o tanque Merkava, que é considerado um dos mais modernos do mundo, né? Israel tem uma grande quantidade desses tanques, que é muito, inclusive, resistente, né? Temos aqui o submarino, ele escreve com O, mas se fala com E, Delfim 2, que é um submarino de fabricação alemã. Então a frota de submarinos de Israel é bastante moderna. O F-16 multiuso, que inclusive foi adaptado às realidades militares de Israel. Então tem algumas alterações em relação ao F-16 original norte-americano. Israel conta com uma grande quantidade também desse caça. Aqui nós temos o helicóptero de ataque de Israel, o Apache, que é também um helicóptero de fabricação norte-americana, que Israel utiliza também no campo de batalha. Enfim, aqui nós temos o Iron Dome, o domo de ferro, né, que é o sistema de defesa antiaérea de Israel mais utilizado para abater foguetes e mísseis lançados por seus inimigos, principalmente ali o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah
e também você tem drones lançados por esses grupos extremistas, assim como também lançados do Iêmen e do Iraque. E aqui nós temos o sistema Arrow 3, que é um sistema produzido em parceria por Israel e Estados Unidos, assim como o Iron Dome, né, que é um sistema para interceptação de mísseis balísticos, que são aqueles que voam na alta camada da atmosfera e que constituem maior perigo para a segurança de Israel. Esse sistema aqui é considerado um dos mais modernos do mundo. Então, de certa forma, Israel consegue oferecer uma relativa segurança. Eu não vou dizer total segurança, porque nenhum sistema de defesa antiaéreo é infalível. De vez em quando você tem um foguete, ou tem fragmentos de foguetes que foram destruídos no céu, atingindo áreas civis, mas como normalmente lá em Israel existem os abrigos antiaéreos, no momento em que as sirenes começam a tocar, os judeus correm para os abrigos antiaéreos e a quantidade de vítimas derivadas desses ataques feitos por grupos extremistas é muito baixa. De vez em quando morre uma pessoa, de vez em quando algumas pessoas ficam feridas, mas em relação à capacidade de defesa antiaérea existente em Israel, é algo surreal. Agora eles estão desenvolvendo o sistema a laser, que é o considerado mais moderno do mundo, já estará entrando em operação nos próximos meses. Então esse escudo de defesa antiaéreo que Israel possui e desenvolveu é um escudo de grande eficiência, conseguindo um êxito de mais de 90% das interceptações dos mísseis e foguetes lançados contra o Estado de Israel. Aqui nós temos armas nucleares. O governo de Israel nunca assumiu que o país detém armas nucleares, mas analistas internacionais estimam que Israel deve possuir hoje de 100 a 200 ogivas nucleares. Alguns analistas chegam a afirmar que o arsenal nuclear de Israel já chega à casa das 400 ogivas nucleares. Então é um poder muito grande, por se tratar de uma arma de grande poder destrutivo e que, de certa forma, consegue garantir uma maior segurança ao Estado de Israel contra uma eventual escalada da guerra envolvendo diversos países árabes, como ocorreu no passado, quando então, a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, uma coalizão de tropas árabes invadiram Israel, não venceram a guerra. Em 67 tivemos a Guerra dos 6 Dias, em 73 a Guerra do Yom Kippur. Todos esses conflitos estão em aulas gravadas aí no canal Geogênio, portanto, também fazem parte desse contexto. Aqui nós temos os tipos de mísseis de Israel. Esse aqui, o Jericó 3, ele tem um alcance de 4.800 quilômetros. Então, por exemplo, o Irã, todo o território do Irã está ao alcance do Jericó 3, que inclusive é um míssil com capacidade de levar ogivas nucleares. O Jericó 2, que tem alcance de 1.500 quilômetros, o Lora, o Delilá e o Gabriel são mísseis de menor poder de alcance. O Lora tem 280 km de alcance, o Delilá tem 250 e o Gabriel tem 200 km de alcance. Israel possui milhares de mísseis, portanto, não revelados, porque Israel não revela, como eu disse, o tamanho do seu arsenal militar, mas há muito tempo que Israel já desenvolveu essa capacidade, inclusive, de produção de mísseis intercontinentais com capacidade de atingir alvos em diferentes partes do mundo. Aqui nós temos o comparativo militar Israel versus Hezbollah, uma outra fonte, Aqui, ó, na ativa, 170 mil Israel, 465 mil reservistas. O Hezbollah, de 40 a 50 mil, podendo chegar a 100 mil, que é o que estima a força real do Hezbollah,
o arsenal de até 200 mil unidades de foguete, né? Uma quantidade muito grande. A grande maioria é o Katyusha, um foguete antigo, né? De precisão muito ruim, né? Com um alcance também bastante restrito, mas o Hezbollah conta com o míssil Scud da era soviética, que provavelmente foi fornecido pela Síria ou pelo Irã, e tem outros tipos de mísseis que o Irã também está fornecendo, como o Fateh 110, e que podem atingir qualquer área do Estado de Israel. O problema é atingir. Como eu disse, o Estado de Israel tem um sistema de defesa aérea muito eficaz. Aqui nós temos aeronaves, Israel 612 aeronaves, né? Aqui o dado já é diferente, falando em 214 caças, tem dados que falam que Israel tem 363 caças, então isso aqui é muito variável. E 143 helicópteros, incluindo os helicópteros de transporte e de combate. O Hezbollah não tem força aérea, portanto não possui avião nem helicóptero, mas utiliza drones, naves não tripuladas, para atacar o Estado de Israel. Sistemas de defesa aérea, né? O Israel tem o MiG-104 Patriot, fornecido pelos Estados Unidos, o sistema Arrow, que é de fabricação conjunta Israel-Estados Unidos, que é o mais moderno do mundo, né? Fenda de Davi, domo de ferro e sabre de luz. O sabre de luz é o sistema de defesa antiaéreo de Israel a laser, que foi testado recentemente e mostrou uma grande eficiência em derrubar drones e mísseis. Uma eficiência superior a 90%, que vai complementar os demais sistemas antiaéreos. No caso, né, do Hezbollah, o SA-8, o SA-17, o SA-22, Sayad, Shahab e Tageb são os sistemas antiaéreos que possuem o Hezbollah de baixa eficiência em função da tecnologia das aeronaves de Israel e também baixa eficiência para interceptar foguetes e mísseis que porventura possam ser disparados por Israel. Esses armamentos são fornecidos normalmente pelo Irã. Então aqui nós temos, eu falei disso na última aula sobre essa questão da guerra de Israel contra o Hezbollah, as explosões dos pagers e o walkie-talkie mataram dezenas de militantes do Hezbollah. Por que eu estou repetindo isso? Na verdade, mais de 4.000 pessoas ficaram feridas, dezenas de militares do Hezbollah morreram. Porque esses equipamentos de comunicação, antigos até, porém mais seguros, porque são mais difíceis de serem rastreados, eram utilizados por quem? Pelas pessoas de comando do Hezbollah. Então, Israel, de uma forma que a gente não sabe como foi ainda, né? Mas deve, como acreditam especialistas, ter interceptado carregamentos vindos de fornecedores. Os pager foram fabricados em Taiwan, por exemplo, e alterado, colocado dispositivos que, acionado eletronicamente, explodiriam. Foi o que aconteceu. Então nós tivemos uma sessão de explosões no Líbano e na Síria, que além de terem matado muitas pessoas, deixaram milhares de pessoas. Agora, quem morreu e quem ficou ferido? As pessoas mais importantes dentro da hierarquia militar do Hezbollah, pessoas de comando e oficiais do Hezbollah, porque o soldado comum ele não usa esse tipo de equipamento. Esse equipamento não é fornecido a toda a tropa do Hezbollah, apenas o pessoal do comando. Então essa estratégia militar de Israel é considerada de grande inteligência, é a primeira vez que nós vimos isso acontecendo numa guerra e, de fato, como o próprio líder do Hezbollah, que morreu no dia 27, o Nasrallah, falou que foi o mais duro golpe que o Hezbollah sofreu até hoje, porque debrou todo o sistema de segurança que existe dentro desse grupo, ou existia. Então aqui nós temos, né, a imagem, né, do walkie-talkie destruído, aqui um carro pegando fogo, quer dizer,
logicamente que a explosão do dispositivo eletrônico causou isso. Aqui um prédio pegando fogo, um apartamento pegando fogo, aqui um pager destruído após a explosão. E se sabe que o avião de guerra eletrônica de Israel ou dos Estados Unidos, não sabemos ainda, mas acreditamos piamente que tenha sido de Israel, ao sobrevoar o Líbano, ele acionou, né, um dispositivo que acabou, né, eletronicamente fazendo com que os pagers e os octot explodissem, causando essa grande quantidade de vítimas entre mortos e feridos. Aqui nós temos a imagem, né, da explosão do QG, né, do Hezbollah, né, na sexta-feira, dia 27, um ataque aéreo muito bem planejado. Isso quer dizer que a inteligência de Israel está funcionando muito bem, o Shin Bet e o Mossad, né, estão operando muito bem, porque tem muita gente de Israel infiltrada, acredito eu, dentro do Líbano, inclusive no próprio Hezbollah, e um informante havia passado às IDFs que o Nasrallah estava no QG, deu a localização do QG, né, reunido com altos comandantes do Hezbollah e também com o general da Força Quds do Irã, razão pela qual o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, autorizou o ataque que culminou com a morte de parte da liderança do Hezbollah, podemos dizer assim, tirando o braço, tirando as pernas do Hezbollah, porque a organização ela está nesse momento relativamente desestruturada, porque não tem um comando unificado e eles têm problemas de comunicações entre os diversos grupos espalhados pelo país. E Israel, há meses, talvez anos, veio mapeando onde estavam sendo construídos os paióis, os depósitos de armas e munições, e os ataques aéreos de Israel já reduziram e muito essa capacidade de resposta do Hezbollah. Claro que o Hezbollah ainda tem capacidade de resposta, não pode abrir a guarda, mas a cada dia que se passa, essa capacidade vai sendo mais minada, porque são centenas de ataques que as IDFs têm realizado, pulverizando os quartéis, os paióis, os depósitos de armas e munições, inclusive subterrâneos, o que limita essa capacidade de resposta do Hezbollah nesse conflito que está travando com o Estado de Israel. Aqui nós temos, né, essa imagem que não está 100%, mas aqui é o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, eliminado. Esse retângulo vermelho são, né, pessoas do alto escalão do Hezbollah que foram eliminadas nesse conflito. A maioria, mais recentemente, Israel está tirando a cabeça pensante do Hezbollah, está decapitando, né, as cabeças pensantes do Hezbollah como forma de desestruturar o grupo e facilitar as operações militares para reduzir essa capacidade de resposta do Hezbollah. Não vamos dizer destruir o Hezbollah, não vai, mas o Hezbollah vai levar vários anos para se reestruturar e voltar a constituir uma ameaça militar à segurança de Israel. E quando isso voltar a acontecer, pode ter certeza que Israel estará muito mais preparado, muito mais equipado, lembrando que Israel possui um dos mais poderosos exércitos do mundo. Olha quantas lideranças, né, do Hezbollah foram eliminadas, principalmente nas últimas semanas. Aqui nós temos imagens de ataques de Israel ao Líbano, né? A maioria dos ataques, como vocês podem ver, estão ocorrendo aqui no sul do Líbano. Cidade de Tiro também, cidade de Sidom. Aqui você tem uma concentração maior de xiitas e apoiadores do Hezbollah. Muitas bases do Hezbollah estão sendo atacadas por Israel. As bolinhas azuis representam áreas de Israel que foram atingidas por ataques do Hezbollah através de foguetes. Mas reparem que, apesar da concentração maior dos ataques ser aqui no sul do Líbano, né, nós temos ataque também, né, em Beirute, na capital do Líbano, no Vale do Bekaa,
que é uma área também bastante estratégica, em Baalbek, que é uma outra área onde você encontra bases militares do Hezbollah, depósitos, silos de armamentos e etc. Isso aqui é a imagem de ataque de apenas um dia, tá? Porque se nós pegarmos o conjunto da obra, se tivéssemos que colorir esse mapa com bolinha vermelha dos ataques realizados por Israel do início do confronto com Hezbollah até hoje, uma parte muito grande do Líbano estaria pintada aqui de vermelho, porque diariamente são vários ataques feitos pelas IDFs como forma de minar a capacidade de resposta do Hezbollah. E sendo assim, né, existe também uma pressão internacional para que haja um cessar-fogo. Essa pressão ela vem aumentando, mas o governo de Israel está relutante, não aceita negociar um cessar-fogo com o Hezbollah. O Hezbollah só aceita cessar-fogo se Israel parar de atacar a faixa de Gaza. O Hamas e a Jihad Islâmica, claro que Israel não vai parar, porque a promessa do Netanyahu foi destruir a Jihad Islâmica e o Hamas. Não vou dizer também que vai destruir completamente, mas podemos assim afirmar que boa parte da capacidade militar do Hamas e da Jihad Islâmica já foram destruídas, né? Essas capacidades militares foram pulverizadas. E assim como Israel está fazendo no Líbano, destruindo essa capacidade militar do Hezbollah e dando uma resposta, né, ao resto do mundo árabe, sobretudo aqueles países extremistas que apoiam o Hezbollah. E o próprio Netanyahu falou que Israel pode atacar qualquer país do Oriente Médio, qualquer país árabe que constitua uma ameaça à segurança do Estado de Israel. Porque, na verdade, o que está em jogo é a existência do Estado de Israel. Então, nós temos que entender que esse conflito árabe-israelense, nas suas mais diferentes versões da história moderna, é alimentado pelo ódio, pelo extremismo religioso e pela não aceitação da convivência pacífica entre judeus e muçulmanos, sobretudo naquilo que hoje forma o Estado de Israel, que é a terra sagrada dos judeus, da religião judaica, assim como também áreas de Israel e da própria Palestina são terras consideradas sagradas para os cristãos e também para os muçulmanos. A própria cidade de Jerusalém é uma cidade histórica sagrada para cristão, para islâmico e também, né, cristão, islâmico e judeus. E sendo assim, torna-se muito difícil, né, você conseguir um entendimento que leve as partes a negociar não só um cessar-fogo, mas um acordo de paz definitivo para pacificar essa região e os povos conviverem pacificamente, de forma harmônica, cada um professando a sua religião, respeitando a religião do seu semelhante, cada um respeitando o território que está ocupado por outro país. Não vou entrar aqui no contexto de que Israel ocupa hoje alguns territórios palestinos, isso é verdade, não vou entrar nesse contexto, porque Israel considera indenização de guerra em função da guerra de 1948. Então nós temos uma visão bastante ampla desse conflito. Eu não tomo parte de um lado, não tomo parte do outro, não sou de descendência árabe, não sou muçulmano, não sou de descendência judaica, não sou judeu, portanto, o que eu vejo e o que eu falo é dentro de uma análise isenta de ideologia, de defesa a qualquer custo de um lado, sabendo que toda guerra ela traz prejuízos para ambas as partes. Em toda guerra, eu já tenho falado isso em várias aulas que eu falo de conflitos, não há vencedor e derrotado. Toda guerra só tem perdedor. Guerra gera dor, morte, sofrimento, prejuízo material, destruição. Então, como pacifista, eu defendo a paz entre os povos. Poderia utilizar esse dinheiro para resolver o problema da fome, o problema da miséria no mundo e tantos outros problemas, né, que afligem a sociedade planetária. Mas, infelizmente, existem pessoas que veem esse mundo e acabam, né, infelizmente, defendendo
a guerra, a destruição. E fica aqui o luto por todos aqueles que morreram, civis inocentes, militares de ambos os lados. Que Deus proteja e abençoe essas vítimas, sobretudo as inocentes de uma guerra insana. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!